Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família nessa hora. A palavra do nosso Deus nos diz assim, no Salmo 66, verso 1 e verso 2: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. É esse o motivo de nós estarmos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Deus, a qual Ele nos concede este favor bendito da gente poder estar junto, mas com um propósito especial de podermos louvar a Deus, de podermos cultuar a Deus, de podermos trazer à memória de fatos poderosos feitos do Senhor na nossa vida. Convido você a juntos nós orarmos nesse instante para que a gente possa então começar esse tempo de culto e de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, nós te agradecemos pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem tido conosco, nós te agradecemos porque o Senhor tem provido, Pai, todos os dias as nossas necessidades. Nós te agradecemos, ó Deus, por saber que o Senhor continua sendo o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que age com grande poder para a sua honra e glória. O Senhor é o Deus que está presente neste mundo e que nada que acontece nesse mundo e particularmente nas nossas vidas, nada escapa aos teus olhares. E o Senhor, Deus, está tomando conta de tudo o que acontece nesse mundo e também nas nossas vidas. Obrigado porque saber disso proporciona a nós, ó Deus, um alento na nossa alma, mas também, Senhor Deus, um ânimo por uma esperança renovada de que a nossa vida e que também o mundo a qual vivemos, em meio a toda esta crise que estamos vivendo, eles não estão entregues ao acaso. O Senhor está presente, o Senhor está cuidando e o Senhor tem um propósito nisso tudo e nós te agradecemos por isso. Ó Pai, nessa hora que nós estamos aqui reunidos para cultuar a Ti, que o Senhor receba, ó Deus, de bom grado com o teu coração, o louvor, a adoração e o culto que nós vamos prestar ao Senhor nesta hora. Que o Senhor seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Este é o desejo do nosso coração. Oramos colocando as nossas vidas diante do teu altar e fazemos isso, ó Deus, dando graças ao Senhor Deus nos méritos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus e para a tua glória que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Vamos louvar o nosso Deus através de uma canção com o grupo de louvor. Adore ao Senhor nessa hora.
bom é poder cantar louvores ao nosso Deus e declarar através da canção, através das nossas vozes, exatamente aquilo que nós entendemos, quem Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Que o seu coração e que a sua mente esteja sempre cheio de louvor a Deus em qualquer tempo, porque isso fortalece a sua vida e exalta o nome do nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós iremos começar uma nova série de mensagens e esta série de mensagens ela tem como título Muito Além de Lavar as Mãos. Esse é o título da nossa nova série, Muito Além do Lavar as Mãos, né? E a ideia desta série é pensar que quando a gente não dá a devida atenção a coisas bem simples, a coisas básicas da nossa vida, a gente pode trazer consequências trágicas para a vida da gente. Por exemplo, em tempos de pandemia, o simples cuidado ou a negligência com o simples cuidado de lavar as mãos pode fazer uma grande diferença e ser uma diferença entre vida e morte, não é? E assim, esses cuidados básicos também com a nossa vida espiritual, se eles forem negligenciados, a gente pode ter sérios problemas na nossa vida, assim como nós temos visto sérios problemas na vida das famílias, como da vida da sociedade. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a observar nessa série e a incluir na sua vida e na sua rotina algumas práticas bem simples. De tão simples parecem ser até banais, mas elas são imprescindíveis e que nos ajudarão a caminhar não apenas nesse momento de crise, mas em qualquer tempo de crise ou em qualquer tempo da sua vida, essas práticas, essa rotina tem a intenção de te ajudar. A gente vai falar nessa série sobre práticas espirituais ou sobre disciplinas espirituais. E hoje, particularmente, nós vamos começar com uma disciplina extremamente importante, muito simples, mas por isso talvez negligenciada, que é a disciplina da oração. E para isso eu queria convidar você a ler o texto que se encontra em Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura do verso 36 até o verso 46. Esse texto fala no momento que Jesus está ali no jardim do Getsemane. Então eu peço que você acompanhe a leitura do texto bíblico aí, vai ser projetado para você ler junto comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. E lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Gilberto Gil, ele escreveu uma música há bastante tempo, na verdade, a pedido de um artista. E esse artista ele era muito religioso. Então, Gilberto Gil, enquanto estava pensando sobre o que escrever, considerou esse aspecto da vida desse artista que pediu a música, considerou o fato dele ser alguém religioso. Então ele pensou em escrever uma música que falasse algo sobre Deus, algo que falasse sobre como falar com Deus. E ele começou então a pensar sobre
Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Então, o Gilberto Gil, nessa música, que tem como título Se Eu Quiser Falar com Deus, ele estabelece meio que mais ou menos 18 condições para você poder falar com Deus. A música, ela diz mais ou menos assim, dá uma olhada aí. Ela fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que me ver tristonho. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, tenho que dizer adeus, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Veja, a música ela traz mais uma ideia filosófica de divindade do que propriamente uma ideia religiosa de Deus, e ela não traz nenhuma perspectiva clara a respeito de Deus. E além disso, para piorar, ela estabelece uma maneira muito complexa e até dolorosa para você poder se encontrar com Deus, para você poder falar com Deus. Mas quando a gente olha para o ensino de Jesus, você vai perceber que o ensino de Jesus é totalmente diferente disso, é tão simples. Jesus diz em Mateus, capítulo 6, verso 6, ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Para Jesus, se você quiser falar com Deus, basta você simplesmente orar. Basta você ter uma conversa com seu Pai. É uma conversa particular, é uma conversa pessoal, mas é também uma conversa intensa. E é uma conversa que produz algo extraordinário na nossa vida. Nesse texto, onde Jesus está vivendo os momentos mais agoniantes da sua vida, através da sua vida, ele nos traz o exemplo de buscar a Deus. Porque uma oração nada mais é do que... Mas essa oração, ela não é uma conversa qualquer. Jesus, ele está na noite da sua prisão, que o levaria à crucificação. Ele e seus discípulos haviam saído do cenáculo, lugar onde Jesus tinha acabado de realizar a última ceia, lugar onde Judas tinha sido indicado como traidor, e agora eles estão diante do jardim do Getsêmani. O nome Getsêmani significa prensa de azeite. Um nome muito próprio, porque ali Jesus foi prensado, Jesus ele expõe parte da sua dor, e preste atenção nessa palavra, né? Parte da sua dor, parte da sua aflição, pelo sofrimento que ainda viria, que era o sofrimento da cruz. O texto mostra para a gente uma humanidade de Jesus que, exatamente para se identificar comigo e com você, Jesus está profundamente triste, existe um terror aflitivo que toma de assalto a alma de Jesus, ao ponto dessa agonia gerar em Jesus um sudorese, né? Um suor tão intenso que é comparado a gotas de sangue. E Jesus faz o que lhe resta fazer nessa hora. Jesus ora, Jesus clama, Jesus conversa profunda e intimamente com o Pai. Jesus aqui, ele é o exemplo para nos mostrar que nós não vivemos blindados e que nós estamos expostos ao sofrimento a todo momento, mas também que nós devemos enfrentar estes momentos de profunda aflição e de profunda dor orando, conversando com o nosso Pai. Em Cristo, o Cristo em agonia é o Cristo que ora. O Cristo em agonia é o Cristo que conversa com o Pai. E pensando então tudo isso, eu queria meditar com você nessa hora sobre oração. Uma conversa que fortalece. Oração, uma conversa que fortalece. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui diz assim: oração é uma conversa muito íntima entre pai e filho. Eu vou ali orar. Aí ele começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Jesus foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai. A oração é uma conversa que fortalece porque é uma conversa muito íntima entre pai e filho. É esse exemplo que Jesus nos dá. Jesus estava sentindo sobre si toda a angústia se derramando sobre a sua alma.
o motivo desse terror que toma conta do coração de Jesus, além de saber que Judas estava chegando para entregar aos seus inimigos, além de saber que Pedro o negaria dentro de instantes, além de saber que os seus discípulos todos o negariam e o deixariam, o abandonariam, além de saber que o Sinédrio o condenaria, que Pilatos o sentenciaria e que os seus inimigos zombariam dele e que ele iria ser crucificado, além de tudo isso, havia o fato de que, com uma vida cheia de amor e de ternura, Jesus estava pronto ou estava a ponto de ficar totalmente sozinho. No pior momento da sua vida, ali na cruz, ele bradaria, ele gritaria: Deus meu, por que me abandonaste? Então, o que Jesus faz nesse momento profundo de terror da sua alma? O que ele ensina para mim e para você quando a nossa alma está aflita diante das crises a qual nós enfrentamos, diante dos momentos difíceis que a gente passa e que a gente vai passar e não está negando nada disso? Ele vai à procura do Pai. A gente precisa conversar com alguém. Nesses momentos nós precisamos conversar com alguém de confiança, alguém que de fato saiba nos aconselhar, que esteja pronto a nos ouvir. E Jesus mostra para nós que essa pessoa é o Pai. Jesus contava com seus amigos, os amigos íntimos, ele trouxe para junto dele, mas há momentos que nem os amigos íntimos conseguem resolver aquilo que a gente precisa, e portanto nós precisamos conversar com o Pai. O Pai é a pessoa mais importante da vida de Jesus e deveria ser a minha também, deveria também ser a sua. Por quê? Porque o Pai te conhece melhor que ninguém. Porque o Pai se importa com você como ninguém se importa. Porque o Pai te criou, porque o Pai te ama como ninguém, porque o Pai nunca está ocupado para ouvir você. Sabe, eu e você, nós já devemos ter sentido algo parecido com o que Jesus sentiu, uma agonia, uma aflição intensa. Sabe, aquele momento que você está sozinho? Você deve ter vivido aquela noite mais escura do que as outras. Sabe, aquele tipo de noite quando você tenta dormir, quando todo mundo está dormindo, mas você não consegue pegar no sono. E a hora passa, e a tua cabeça é cheia de preocupações, a sua mente não para de trabalhar, seus pensamentos te levam para todos os lugares, e aquilo te atormenta, e você não consegue pegar no sono. Você deve ter passado por aqueles dias mais difíceis, e que você então pede para as pessoas: orem por mim, orem comigo. Principalmente hoje em época de WhatsApp, né? A resposta que as pessoas dão é só aquelas mãozinhas assim, né? Dizendo que estão orando. E a gente espera que estejam orando mesmo. Mas entenda, há momentos que você vai estar sozinho. E nesses momentos, o que Jesus faz? Jesus, ele conversa com o Pai. Não dá para viver essa vida e enfrentar as lutas que a gente enfrenta sem o Pai. O que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 6? Ele diz assim: por nada andeis preocupados, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Olha o que Paulo está dizendo. Não mandem vocês sobrecarregados de preocupações. O que vocês têm que fazer? Coloquem tudo isso diante do Pai. Orar, irmãos, é conexão. Orar é relação, orar é vínculo, orar é segredo, oração é um ambiente da intimidade, oração é um ambiente de estar a sós com o Pai. É isso que Jesus faz. Orar não é uma reza, uma repetição de palavras sem fim. Orar não é fruto de mero esforço mental. Mas orar é fruto de relação com o Pai, porque tem horas que você não tem nem palavras para orar. E nessa hora, no teu silêncio, o Pai te conhece. Orar é saber que não existe segredo. Orar é saber que não existe nada secreto. Não existe nada em segredo em nós que o Pai não saiba. Orar é quando você se achega diante de Deus e sabe que não há nada que você possa esconder. Aí você fala assim: mas pastor, se não há nada que eu possa esconder de Deus, eu tenho que orar. Sabe por que eu preciso orar? Porque eu preciso estar com Deus. Eu não oro para que Deus saiba dos meus problemas. Eu oro para que eu esteja diante do Pai.
Porque Deus quer conversar com seus filhos. Porque o pai quer participar da vida dos seus filhos. Isso é relacionamento. Eu oro para me relacionar com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um tirano. Deus não é um déspota. Deus é um pai. Tem isso na sua mente. É um pai, e como tal, ele quer conversar com os seus filhos, e como tal, ele quer participar da vida dos seus filhos, e como tal, ele quer se interessar pela vida dos seus filhos. Como pai, Deus quer ser a referência para onde os seus filhos podem se dirigir e voltar quando for preciso. Entenda isso, é isso que Deus quer ser na sua vida e na minha vida. Essa oração é uma conversa que fortalece, porque é uma conversa íntima entre filhos e o pai. Há um texto muito precioso que eu gosto dele, que me chama muita atenção, é Lucas capítulo 15, no verso 20. É a parábola do filho pródigo. E olha o que o texto diz. Diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja, a ação é do pai. O pródigo, o filho pródigo, o que ele fez? Ele pediu a parte dos seus bens do pai, o pai concedeu e ele foi embora. Ele foi viver a vida dele. Mas chegou num momento da vida dele que ele tinha perdido tudo, não tinha mais nada. O remorso bateu sobre ele. Agora levou para onde? Sabe o que vem à mente dele? O pai. E ele diz que volta, o texto diz que ele volta para o pai. Ele foi para o seu pai. Olha o que o texto diz assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O pai nunca deixou de olhar para onde o filho sumiu lá no horizonte. Ele sempre esperou o filho voltar. E o texto diz assim: compadecido dele. Quem? O pai. Correndo, o abraçou e o beijou. É o pai que vai na direção daquele filho. É o pai que o recebe. Gente, não existe nada mais simples, mais cheio de singeleza, de intimidade, de confiança que um filho pedindo para um pai: pai, me dá um pedaço de pão. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, a primeira oração que Jesus nos ensina. Ele nos ensina assim: a oração do Pai Nosso é a oração de filhos que pedem ao pão, que pedem ao Pai pão. Isso que Jesus está nos mostrando em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. É o pai que está ali esperando o filho. O filho, quando se arrepende, ele volta para onde? Para o pai. E em Mateus, quando Jesus ensina a orar, ele está estabelecendo uma conexão, uma relação de simplicidade entre filho e pai. Na simplicidade, na singeleza dessa relação, o filho simplesmente: pai, me dá pão. Que pai resiste a um filho que pede pão? E o pai serve de pão. Deus quer nos ensinar com isso, a nos dirigir ao Senhor como crianças ao Pai. Uma conversa íntima com a pessoa que mais te ama. Uma conversa simples, mas carregada de amor, carregada de confiança, carregada de pureza, de intenção, de amizade, carregada de devoção. Veja, em todo o ministério de Jesus, a palavra que estava sempre comumente nos lábios de Jesus para se referir a Deus era Pai. E todas as vezes que Deus se dirigia a Jesus, Deus usava o nome de filho. O meu filho. Olha a relação. Olha a maneira. Veja como a oração de Jesus, quando vai orar para o Pai nesse momento, ela é tão curta e simples. Não tem nada de oração rebuscada. Não tem nada de oração cheia de pompa. Ele simplesmente diz assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Viu a simplicidade? Jesus disse o que tinha que dizer, porque sabia que ali era o lugar certo, porque sabia que ali era um lugar seguro para dizer isso. Meu irmão, orar, minha irmã, é saber que todos podem te abandonar, mas o Pai jamais te abandona. Orar é saber que todos podem dormir, mas o Pai vai estar ali ao seu lado, acordado, firme, cuidando de você mesmo em meio à sua agonia. É isso que o Salmo 121 nos lembra, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora preste atenção: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não cochila aquele que guarda você. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel.
A oração ela é uma simples conversa que te fortalece, porque é uma conversa íntima, profunda, pessoal, entre o pai e o filho. É a conversa entre a pessoa mais importante da sua vida, você e Deus. E nessa conversa com o Pai, nessa conversa com Deus, você tem a segurança de poder expor a Ele todo o seu medo. Mas você tem a segurança de poder se expor sem medo de ser julgado. É isso que nós vemos no segundo ponto dessa mensagem. Que a oração que fortalece é uma conversa onde você pode se expor diante de Deus. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Você deve orar dando a conhecer a Deus todas as suas petições. Essa é a verdadeira oração. É a oração que você não fica com dedo, sabe? Cheio de dedos, cheio de extremo cuidado, com medo de falar alguma coisa, com medo de expor alguma coisa que talvez o pai não vai saber, não sabia disso, e eu tenho que ter muito cuidado para falar. A sós com Deus, derrama o seu coração diante dele. A sós com o Pai, diga ao Senhor o que você precisa. Jesus disse isso, verso 38, ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que intensificava o seu sofrimento era a sua agonia espiritual de ter que levar os pecados do mundo, dando a sua vida em resgate para o mundo. A palavra de Deus diz isso. O que intensificava o seu sofrimento era saber que ele não tinha pecado, mas estava sendo feito pecado diante de Deus por nossa causa. Ele se tornou o portador vicário da ira de Deus sobre ele, porque ele receberia toda a ira que estava guardada para o mundo, ele recebeu sobre ele na cruz. Jesus resistia a isso, humanamente falando, horrorizado. Sim, ele recuava, ele se recusava à experiência da alienação do Pai, por causa do juízo, do pecado que ele trazia. Jesus não queria se afastar do Pai, Jesus não queria sentir a ausência do Pai. Jesus pede para ser poupado. Isso é fantástico a gente olhar para isso. Veja, Jesus não tem vergonha de expor na sua humanidade a sua agonia, a sua dor, mesmo sabendo que foi para esse fim que ele veio. Ele sabia disso. Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz pela sua vida e pela minha vida. E mesmo sabendo disso, tendo consciência disso, diante da sua agonia profunda, ele chega diante do Pai e se expõe diante do Pai e pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, não me permita que eu vá para lá. Orar, conversar com aquele que você pode compartilhar qualquer coisa, inclusive os seus piores temores, seus piores desejos, as suas mais profundas angústias. Orar é ter a liberdade de expor todas as suas angústias sem medo algum. Orar é se tornar vulnerável diante de Deus, sem precisar esconder absolutamente nada dele, até porque não adianta. Orar é você colocar isso diante de Deus, porque isso é sinceridade na sua relação. Porque quando você ora ao Senhor, mas esconde coisas de Deus, Deus olha para isso como hipocrisia, uma tentativa de enganá-lo. Aprenda isso. Infelizmente, existe aquela máxima: tudo que você disser poderá e será usado contra você, e é verdade. Tem coisas que você não pode compartilhar com as pessoas. Tem gente que você não pode de jeito nenhum contar um segredo. Contar para ela, o mundo vai saber disso. Mas sabe o que deve nos estimular a fazer isso diante de Deus? É que quando eu olho para Jesus, Jesus sabendo que ele veio a esse mundo para morrer na cruz, mas naquele momento ele é angustiado pelo sofrimento todo, ele diz para o Pai: Pai, se for possível, não permita que eu passe por esse cálice, por esse sofrimento. O que a gente vê nesse texto? Nada. Exatamente isso. Não vemos nenhum tipo de julgamento.
Nós não vemos nenhum tipo de reprimenda da parte do Pai em relação a Jesus. Deus ele fala assim: como é que você está me pedindo um negócio desse? Você sabe que você veio esse mundo para sofrer? Que negócio é esse? Mas você não vê isso. Sabe o que a gente vê nesse texto? Nós vemos o Pai se compadecendo do seu Filho. E Lucas, capítulo 22, verso 43, que é o mesmo texto, o outro texto do Evangelho que narra essa situação, diz ali que um anjo veio do céu e o confortava. Foi isso que o Pai fez. Foi isso que o Pai fez. Ele não questionou, ele não o julgou, mas ele o confortou naquele momento. Jesus nos ensina nessa oração a colocar tudo diante do Pai, todas as nossas angústias, sem medo e sem receio. O Salmo 103 nos traz um alento muito grande nesse momento. Ele diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos como. Irmãos, o sofrimento nessa vida é inevitável. É inevitável porque nós ainda não chegamos no paraíso. Mas enquanto isso, nunca duvide do amor de Deus, mesmo que a dor que assola o seu peito seja enorme, mesmo que o seu sofrimento seja quase que insuportável, nunca duvide do amor de Deus. Deus nunca vai nos desamparar. Veja, a angústia de Jesus não o impediu de orar, de conversar com o Pai, de se expor diante do Pai. Quando você não conseguir orar como deve, ore como possa, não como você pode. E Deus vai ouvir você. Quando você não conseguir orar como deve, ore como você pode. Às vezes ore sem palavra alguma, porque Deus conhece você. Deus nos permite colocar diante dele as nossas angústias, porque isso também é terapêutico. A gente precisa disso. Nós temos necessidade de compartilhar com os outros, nós temos necessidade de externar as nossas emoções e as nossas angústias. Spurgeon, ele nos diz algo fantástico. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. E ele nos diz assim, algo sobre a oração. Ore para orar. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não desista de orar porque você não consegue orar, pois é quando você pensa que não consegue orar que é mais necessário que ore. E algumas vezes, quando você não tem nenhum tipo de conforto em suas súplicas, é então que o seu coração, totalmente quebrantado e caído, está verdadeiramente lutando, de fato, prevalecendo contra o Altíssimo. Olhe para os Salmos, leia os Salmos. Os Salmos são expressões pessoais íntimas de servos de Deus que expuseram diante de Deus as suas agonias, inclusive contra Deus, há questionamentos contra Deus. Nós precisamos ter alguém para poder compartilhar aquilo que nos foca. E Deus está ali para nos ouvir. E não fique preocupado se você pode magoar Deus. Deus não é Nutella. Deus é raiz. Deus é aquele que te conhece, conhece a sua estrutura. E nada daquilo que a gente falar para Deus pode pegar Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada. Portanto, eu te convido a fazer essa oração diante de Deus. Que nas suas orações você tenha a consciência que você está diante de alguém que te ama demais. O teu Pai. Quando você orar, que você tenha a consciência que diante do Pai você não precisa usar de meias palavras, não precisa escolher palavras, simplesmente precisa se desnudar diante dele, se expor a sua vida diante do Pai, porque ele quer conversar com você, participar da sua vida. É isso que o Pai espera. O pastor Caio Fábio fala algo muito interessante a respeito disso. Ele diz assim: aquele que ora deve aceitar ficar nu até onde lhe seja possível enxergar-se por inteiro. Não há oração. A oração é exatamente isso. É se colocar nu diante de Deus. É não esconder nada do Senhor. É não ter vergonha de falar com Deus. É expor a nossa intimidade, as nossas dores, as nossas agonias, os nossos pecados, as nossas fraquezas. É a gente se tornar vulnerável, é a gente baixar os escudos, porque quem ora sabe que
se trata de uma relação onde não pode haver uma brincadeira de esconde-esconde. No Senhor nós temos que ser transparentes. Não porque Deus não nos conheça, exatamente o contrário, porque Ele nos conhece. Ele quer saber se há franqueza em nós, a nossa relação com Ele. Ore a Deus, converse com Deus, converse com o Pai. Porque pode ser esse o remédio para curar a nossa alma. Essa é a espada que corta o nó, que não consegue ser desatado. Orar é a chave que vai destrancar cada cela de prisão da nossa tristeza. Orar é o lugar mais seguro para explorar as nossas misérias. Não há nada que nós possamos esconder de Deus, mesmo que a gente queira. O Salmo diz isso. O Salmo 139, 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra sondar é a ideia de cavar. E o cava fundo. O mais profundo da nossa alma não existe nada que Deus não saiba. O Salmo 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Está falando sobre a condição da alma da gente. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está falando da condição da nossa mente. Deus conhece a nossa alma, Deus conhece a nossa mente. A oração é uma conversa que fortalece a nossa vida. Porque você pode estar com a pessoa que mais te ama, o seu Pai. Porque ali você pode se expor diante daquele que é mais confiável de todas as pessoas, tudo aquilo que existe sobre a face da terra. É aquele que se preocupa com você, se importa com você. Por isso, 1 Pedro 5,7 nos diz assim: você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando você expõe as suas angústias, você as faz porque você confia em Deus, porque sabe que Deus tem melhor para a sua vida. E isso nos leva então ao terceiro e último ponto dessa mensagem. A oração que fortalece é uma conversa com aquele que sabe o que é melhor para você. Se possível, faça de mim esse cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha para a disposição de Jesus nesse momento. 2 textos, 2 versículos. Versículo 39 diz assim: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Se é possível. E o verso 42 diz: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Confiar em Deus é se entregar em obediência àquilo que Deus tem como resposta para mim e para você. O que Deus está dizendo é assim: olha, se sim, você pode afastar esse cálice de mim, então que assim seja feito. Se não, você não pode afastar esse cálice de mim, então que assim seja feito. Veja, fica claro que Jesus está se submetendo aqui totalmente à vontade do Pai. Jesus, ele confia no Pai. Jesus depende do Pai. A palavra, se possível, aqui dá justamente a ideia dessa submissão obediente a uma vontade santa do Pai. Jesus sabe quem o Pai é. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus ela é agradável. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Você percebeu? Jesus em nenhum momento questiona Deus. Jesus em nenhum momento tenta argumentar como se tivesse uma ideia melhor. Jesus não tenta impor a sua vontade. Jesus não dá a entender em algum momento que Deus poderia estar errado. Jesus pede ao Pai que o livre, mas diz: contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Jesus ele se entrega confiante, obedientemente à vontade do Pai, apesar da sua dor. Por quê, irmãos? Porque Jesus conhece o Pai. Jesus sabe o que o Pai está fazendo. Jesus sabe que aquilo que o Pai está fazendo é o melhor para a vida dele. E ao fazer isso, ao se entregar ao Pai desta forma, qual é a resposta que ele recebe do Pai para si? Ele é consolado. Lucas 22, 43, de novo, repetindo esse texto. Um anjo do céu foi enviado do céu para confortar Jesus. Deus também faz assim conosco. Nas horas mais escuras da nossa vida, Deus traz a nós o conforto, mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos sim expor a nossa dor, expor aquilo que nos incomoda.
mas confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Salmo 34, versos 6 e 7 fala: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao seu redor os que o temem e os livra. Veja, quando você se submete a isso, o que Deus faz? O que Deus fez com Jesus? O consola. Deus consolou Jesus. Mas Jesus não foi livre da cruz. Jesus foi consolado para poder passar pela cruz. Jesus foi consolado para poder passar pela cruz. Deus não livrou Jesus da cruz, mas enviou seus anjos para consolar Jesus, para que Jesus pudesse passar por aquele momento difícil. Um salmo que nós conhecemos muito e nós gostamos de citar é o Salmo 23. Ele nos ensina exatamente isso. Salmo 23, verso 1 e verso 4 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gostamos muito desse texto, dessa parte, mas olha a sequência do salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O fato do Senhor ser o meu pastor não significa que eu não passe pelo vale da sombra da morte, mas significa que lá no vale da sombra da morte o Senhor vai estar comigo, e além de estar comigo haverá o consolo do Senhor para que eu passe por esse lugar. Creia nisso em nome de Jesus. Que eu crer assim, você possa orar ao Senhor e que essa conversa com Deus fortaleça a sua vida. Deus sempre vai nos consolar, mas nem sempre será possível nos livrar das nossas aflições. Por quê? Porque elas têm um propósito que precisam se cumprir na nossa vida e para o nosso bem. É isso que Romanos 8 fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as aflições, inclusive as dores. Paulo nos diz em Filipenses 4, verso 6: sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e pela súplica. Essa é a verdadeira oração. Deus conhece todas as suas petições, mas você deve fazê-las. Por quê? Não porque o Senhor não saiba, mas para que talvez vocês conheçam um pouco melhor. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Quanto mais você clamar a Deus a respeito de alguma petição, Deus fará essas petições mais claramente conhecidas para você mesmo. E aí, à medida que você ora, que você continua orando e clamando, pode ser que você entenda que aquela petição não é a melhor solução, que aquela não seja a melhor decisão, ou aprender que aquele não é o caminho correto a seguir. E quando você toma consciência disso, nessa sua relação com Deus, oração não é simplesmente pedir e receber, fazer uma petição e receber um sim, um não, um espere. É mais profundo que isso, porque quando você ora ao Senhor, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está transformando a sua vida, transformando a sua consciência, te dando uma percepção diferente. E aí, ao perceber que talvez aquela sua petição torne mais claro para você e você entenda que aquilo não seja a melhor decisão, o melhor caminho, ou que de fato aquilo tem que ser o caminho a ser seguido, o resultado dessa sua oração em si mesmo te fará bem e vai ser uma bênção para a sua vida. Você já pensou nisso? O Richard Foster, um escritor que fala tem um livro chamado Disciplinas Espirituais, ele diz assim: na oração, na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira. Desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina. Nós não enxergamos muita coisa com clareza agora, mas Deus sabe o que faz e Deus as faz para o nosso bem. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: se Deus tivesse respondido todas as suas orações que você fez até hoje, do jeito que você queria, onde é que você estaria agora? Ou em que condições você estaria? Eu vou te dar um exemplo bíblico, um texto que eu já citei, mas que ajuda a gente a entender isso. Lucas capítulo 15, no verso 12, de novo a parábola do filho pródigo. O texto diz assim: Pai,
quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O filho pródigo, ele pediu a parte dos seus bens para o pai. Isso naquela época era terrível, porque o que ele estava dizendo é assim, ó, pai, o senhor é um estorvo na minha vida. Eu preferi que o senhor estivesse morto. Então, quando ele pede isso, na cabeça dele é assim, eu prefiro meu pai morto. Meu pai está morto para mim, então a partir de agora eu vou viver a minha vida sozinho. É isso que ele está pensando. Então ele pede a parte da herança. O texto diz que o pai dá. Quando o pai dá, passam uns dias, ele sai de casa. E ele vive dissolutamente, ele vive gastando, ele vive curtindo a vida. Mas sabe o que é o resultado disso final? Ele vai comer lavagem. Ele vai comer lavagem com os porcos. Sabe por que às vezes Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente quer? Porque Ele está evitando que você coma lavagem. Porque Ele está evitando algo muito pior na nossa vida e que a gente não tem a percepção disso. Ainda bem que Deus não responde às nossas orações exatamente do jeito que a gente quer. Ainda bem que Deus não respondeu a oração de Jesus do jeito que Ele queria. Porque se Deus responde a oração de Jesus do jeito que Jesus queria, Jesus não teria ido para a cruz. Não haveria redenção, não haveria perdão de pecados, não haveria salvação, não haveria ressurreição, não haveria vida eterna, não haveria esperança para ninguém. O que haveria é morte e sofrimento eternamente para todo mundo. Entendeu? A oração que te fortalece, a oração é uma conversa que te fortalece, porque você conversa com aquele que sabe exatamente o que é o melhor para a sua vida. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós somos consolados e somos fortalecidos para passar por aquela aflição. Nós somos ensinados e, portanto, nós somos transformados a ter uma percepção, uma consciência totalmente nova a respeito do que Deus tem para nós e a respeito da própria vida. Tiago, capítulo 4, no verso 10, 7, verso 10, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Jesus se sujeitou à vontade do Pai, passou pela aflição, passou pela cruz, mas foi exaltado à presença do Pai. Nós também receberemos o prêmio da perseverança. O próprio Tiago diz em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente entra numa conversa com o Pai, a gente não sai de lá do mesmo jeito. Nós somos confortados, somos consolados, somos fortalecidos pela certeza da presença do Pai, mesmo em meio às mais terríveis angústias que nós possamos viver. Portanto, meu irmão, minha irmã, concluindo essa mensagem, o texto termina no verso 46, dizendo assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha aqui, Jesus ele entra ali no jardim, digamos, quase morto de angústia e de temores e de aflições. E após ele falar com o Pai e lançar sobre ele as suas aflições, ele se levanta e sai dali resoluto diante daquilo que o aguardava. Era a traição, era a prisão e a cruz. Portanto, 3 reflexões aí para a gente encerrar essa mensagem. Primeiro, Jesus é o nosso exemplo tanto das angústias e sofrimentos, quanto do que fazer diante das angústias e sofrimentos, bem como o que resulta por estarmos em oração diante do Pai. Segundo, o que Jesus enfrentou, nós também enfrentamos. E a experiência de Jesus com o Pai também deve ser a nossa experiência com o Pai. Diante da crise, a nossa atitude deve ser a de perceber que Deus é o único onde podemos encontrar esperança. O único que pode oferecer a nós um novo caminho, o único capaz de nos auxiliar em momentos difíceis. E por fim, a oração é uma conversa com este maravilhoso Deus. E quando você conversa com Ele, você sairá dali confortado, fortalecido, habilitado e seguro para enfrentar tudo aquilo que vem pela frente nos vínculos de Jesus Cristo. Ore a Deus. Converse com Deus. O pastor não gosta de orar, ninguém gosta. Oração não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza
quer fugir de tudo que se diz respeito a Deus. Mas como disse o Spurgeon, ore para orar. Quando você não quiser orar, crie esse hábito dessa relação sua com Deus, mas olhe para Deus como um pai. Um pai que quer fazer parte da sua vida. Um pai que quer viver com você, que quer cuidar de você. Um pai que está disposto a te ouvir, em quem você pode confiar. Um pai que não te julgará, mas pelo contrário te fortalecerá, te consolará, te fortalecerá e te ajudará a continuar caminhando, porque esse pai sabe o que é melhor para você. Assim, eu desejo no nosso coração, muito mais do que o lavar das mãos, cultivar atos simples, uma rotina de vida espiritual simples, começando pela graça. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta hora, obrigado por esta palavra e obrigado por esta vida que está me ouvindo nessa hora. Eu sei que eu não tenho nenhum poder de transformar essas pessoas ou de produzir alguma coisa boa nelas, nem em mim mesmo, mas o Teu Espírito pode. E a minha oração é que o Teu Espírito, Deus, possa quebrantar, possa, Senhor Deus, edificar, que o Teu Espírito Santo possa convencer, que o Teu Espírito Santo possa dizer, possa mostrar que isso é verdade. Oração é uma conversa que fortalece. Oração é uma conversa muito íntima entre o filho e o pai. Oração é uma conversa que fortalece, porque é onde a gente pode, sim, tranquilamente, sem nenhum medo, expor todas as nossas ansiedades, temores e preocupações para o Pai. E ao Pai, ouvindo isso, Ele vai nos confortar. E oração é uma conversa que fortalece, porque é uma conversa com aquele que sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve a orar. E a orar na certeza de que o Pai sabe, de que o Pai está ouvindo. E que o Pai vai prover a cada uma das nossas necessidades. Que nós possamos nos entregar à presença do Pai. Assim nós oramos, agradecidos por esse momento e rogando a Tua misericórdia sobre todos nós. É no nome santo de Jesus Cristo, aquele que orou, aquele que foi consolado, aquele que passou pela aflição e que nos garantiu na cruz a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e lhe dê uma boa semana.